Ó, vamos falar agora sobre a candidatura ou a intenção de candidatura do Flávio Bolsonaro, senador do PL do Rio de Janeiro. Integrantes do Centrão ameaçam deixar isolado o Flávio Bolsonaro nessa tentativa dele de se candidatar à presidência da República. O grupo também rejeita a pressão aos presos, por anistia aos presos nos processos relacionados ao 8 de janeiro. Nessa terça-feira, o presidente da Câmara, Hugo Mota, a gente falou aqui, avisou aos líderes que vai votar o projeto para reduzir as penas. Flávio desagradou a políticos do Centrão ao dizer que a retirada da recém-lançada pré-candidatura ao Planalto só ocorreria com a liberdade do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes de Mota anunciar esse projeto da dosimetria, a análise que foi exibida pela Folha de São Paulo por vários congressistas e dirigentes partidários já era de que não havia clima para a anistia do Congresso. A exigência do Flávio, na visão desses políticos, poderia mobilizar a base bolsonarista, mas não teria força para alterar o cenário. Pelo contrário, poderia até piorar. Bom, o filho do ex-presidente, o filho de Bolsonaro, se lançou como pré-candidato na última sexta-feira, agora dia 5, contra a vontade dos partidos do Centrão, que preferiam e ainda preferem que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seja o candidato. No domingo, Flávio disse que pode negociar a retirada do nome dele. Um dia depois, disse em entrevista à Folha que a candidatura é irreversível, com uma ressalva. A única possibilidade dele não ser candidato seria o pai dele ser Jair Bolsonaro, que está preso, condenado. Hoje ele voltou a falar sobre esse assunto, de que é irreversível a candidatura dele. A gente tem esse VT, vamos ver. A gente vê que já existem pesquisas, eu não tem nenhuma vinculação com esse primeiro instituto que fez essa pesquisa, já mostrando o que eu sinto nas ruas. Falei para ele do ânimo generalizado da nossa militância, que estava de cabeça baixa, estava angustiada, sem o norte para seguir. Agora o presidente Bolsonaro deu esse norte. Então falei que essa candidatura é irreversível. Palavras dele, não vamos voltar atrás, vamos seguir em frente. E a partir de agora, a gente conversando com as pessoas, para ter as pessoas certas do nosso lado, os especialistas em algumas áreas com quem eu já estou conversando. Ele me deu algumas sugestões de quem procurar, de quem falar, pediu para agradecer ao governador Tarcísio pela fala dele, que ele conseguiu acompanhar aqui da televisão, que ele tem acesso à TV aberta. Eu também quero de público aqui agradecer o posicionamento do governador Tarcísio e a gente vai estar mais junto do que nunca. Bom, aqui conosco, além da Dani e do coach, também agora o Alexandre Borges. Fala, Alexandre, bem-vindo. E essa do Flávio, vai ou não vai, o Alexandre? Boa tarde. Boa tarde, Dani, boa tarde, coach, boa tarde, Diego. Olha, ele está marcando posição e, por incrível que pareça, faz sentido dentro da lógica do movimento. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que salientar, Eu até no sábado publiquei um artigo longo lá no UOL, onde eu dizia que a opção do Jair Bolsonaro pelo filho era a opção sangue e solo, Isso é uma expressão que vem do movimento alemão do século XIX. Enfim, está tudo explicado lá no artigo, não vou me repetir. Mas faz sentido por quê? Porque o movimento bolsonarista considera que uma vitória com o Centrão, com o Tarcísio, seria uma vitória de pirro. É ganhar e não levar. Por quê? Porque se o Tarcísio vira presidente, e a gente já tem, a gente não precisa especular, o Tarcísio já é o governador de São Paulo. E os bolsonaristas não mandam no governo de São Paulo. A gente vai lembrar que o Eduardo Bolsonaro, lá no começo do primeiro ano do Tarcísio, arrumou briga com ele, marcou reunião no Palácio Bandeirantes, tentou indicar lá uns minions dele para o secretariado, tentou aparelhar o governo do Tarcísio. Claro que o Tarcísio fez uma concessão pontual aqui ou ali, mas, obviamente, nada, nem 10% do que o Eduardo pediu. E que o Eduardo seria o bolsonarismo de São Paulo, e ele se sentia, vamos dizer, com direito de aparelhar o governo do Tarcísio. Então, o Eduardo, que bate no Tarcísio o dia inteiro, que falou com todas as letras que poderia perder, que perder não era o fim do mundo, desde que o movimento não fosse descaracterizado, a gente parava a pensar, faz algum sentido, por quê?
Porque se o Tarcísio vence e vira presidente, é óbvio que o Tarcísio e o Centrão, profissionais da política como eles são, eles não iam fazer um governo bolsonarista. Eles iam fazer um governo, na minha avaliação, um governo mais do tipo do Temer, entendeu? Ia juntar algum Henrique Meirelles para a economia, ia fazer ali uma coisa meio Centrão, ia tocar o barco sem grandes reformas, sem grandes, vamos dizer, cavalos de pau, e mantendo ali a máquina funcionando. A minha previsão seria essa, que um governo Tarcísio, até pelo que eu vejo do governo dele em São Paulo, seria um pouco um novo Temer e não um novo Bolsonaro. Então, o que isso leva? E depois de 4 anos, o bolsonarismo estaria totalmente diluído. Ia virar uma lembrança, igual o Enéas. O Enéas, nos anos 90, teve boas votações para deputado, tentou ser presidente, não conseguiu e desapareceu. O bolsonarismo ia para a mesma gaveta gelada da história que o Enéas foi. Então, se você considerar que os filhos do Bolsonaro são jovens para a política, o Eduardo tem 41 anos, o Flávio tem 44. Então, se você somar 4 anos, se você fizer uma projeção para 2030, na cabeça, por exemplo, de um Eduardo, com 41 anos, ele, aos 45, ele estaria disputando uma eleição para o sucessor de 2 mandatos do Lula, o Lula já não podendo mais concorrer. Ele, na cabeça dele, ele viria num cavalo branco alado como salvador da pátria. Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou tentando entender a cabeça do Eduardo. Então, na cabeça do Eduardo e na cabeça do Flávio, faz mais sentido. E eles são pessoas com muito dinheiro, com uma condição de vida muito tranquila. Para eles, ficar 4 anos morando na Flórida, passeando na Disney, não faz a menor diferença. E falando mal do Brasil, e criando constrangimento para o Brasil, e fazendo oposição de longe, não tem o menor problema. Né? E eles ficariam, então, prontos para vir para 2030, para disputar, sei lá, com o João Campos, né? Que seria, talvez, hoje, o nome mais claro aí de alguém jovem da esquerda, com uma linguagem boa para jovem, enfim. Então, num quadro especulativo aqui, seria uma disputa lá em 2030 para brigar com o João Campos. Então, qual é o problema de fazer isso? Nenhum. Eles teriam a sobrevivência do movimento deles garantida, com controle, com mão de ferro, e não seriam diluídos por um governo Temer II, um governo Tarcísio. Então, acho que, claro que ninguém aqui está concordando com isso, mas entendendo a lógica interna e pela lógica deles faz algum sentido. Sim,